Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do CuideCast, o podcast oficial da Clínica Cuide. Eu sou Marcelo Bento, o host desse programa, e é com muito prazer e muito orgulho que hoje eu vou entrevistar a doutora Carolina Vieira, que é terapeuta comportamental. Seja muito bem-vinda, doutora Carol. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Será um prazer passar esse momento aqui com vocês. Muito bem. Doutora, para a gente começar, para quem não te conhece, se apresenta, fala um pouco de você. Bom, eu sou Carolina Vieira, trabalho na Cuide, que tem uma intenção muito bacana em resolução realmente dos problemas das pessoas. Eu acho que são pouquíssimos os lugares que a gente consegue encontrar um modelo integrativo de cuidado com as pessoas. E a minha parte lá é cuidar da história das pessoas. Então, eu cuido de como essa pessoa chega na clínica, qual sintoma ela apresenta, e eu busco na história dela entender por que que ela está com aquele sintoma. Seja ele uma compulsão alimentar, pode ser uma dificuldade, às vezes, até de relacionamento, uma dificuldade hierárquica, uma dor física. Então, o meu processo terapêutico é entender o que essa pessoa viveu para que ela está com essa dificuldade. Muito bem, doutora, agora que você já deu esse overview, Uhum, eu fiquei com uma seguinte dúvida, porque eu já escutei de muita gente, eu não vou mentir, eu também já falei isso em muita consulta. sim, Aquele paciente chega e fala: Poxa, eu como pouco e eu não emagreço. O que que pode, né? Porque eu entendo que deve ter mais de uma razão, mas o que que sim. pode estar por trás disso? Você já deve ter visto aquelas pessoas também que fazem um prato enorme e são bem magrinhas e elas falam: eu posso comer tudo que eu quiser, que eu não emagreço, que eu não Essas engordo. são as pessoas que geram raiva no planeta, doutora. Sim, essas pessoas geram um incômodo, uma dificuldade de lugar em todo mundo, Sim, né? Porque sim, todo mundo sim. olha para aquilo e fala: eu queria tanto viver isso daqui, É, né? E tem uhum, aquelas pessoas que comem 2 folhas de alface e elas engordam 200 sim, gramas a cada exato. folha de alface. O que acontece? O nosso cérebro, ele trabalha como referência e mecanismos de proteção. Ele vai fazer sempre com que a pessoa ela utilize ali uma estratégia para que aquela situação difícil que ela viveu um dia não se repita. Uhum, Então ele vai criando essas estratégias e pode ser isso para o peso, pode ser para relacionamento, para várias situações. É claro que na Cuide a gente olha para o ser humano como um todo. Então sim. eu não vou olhar só para o peso, né? Eu vou olhar se ela está numa dificuldade com o parceiro, como que tá a vida dela. Mas se essa estratégia é estabelecida num momento traumático, num momento de que ela não consegue nem lutar e nem fugir, que ela não consegue se sentir acolhida, que ela se sente sozinha, que ela tá com muito medo, o nosso inconsciente ele tira uma foto. Nessa foto ele registra se é dia, se é noite, se tinha algum alimento envolvido que pode desencadear Hum, algumas alergias, eh, se tá frio, se tá calor e a percepção que a pessoa tem nesse momento traumático. Naquela foto, ele passa a rodar todo o cenário da vida dessa pessoa. Então, se naquele momento traumático tinha algum alimento envolvido, ele pode ter essa alergia alimentar, ou ele pode criar ali alguns mecanismos de proteção. O aumento de peso está muito ligado a mecanismos de proteção uhum. que podem ser vivenciados por alguma agressão que essa pessoa viveu, mecanismos de falta. Então, sempre é baseado na estratégia que o cérebro utilizou para estar reagindo dessa forma. E o nosso corpo, ele é uma interligação, né, do nosso cérebro com o que a gente está vivendo, com o sintoma que o corpo apresenta. Então, esses 3 elementos, eles vão estar envolvidos nesse momento traumático. A sua percepção, que atinge uma área do cérebro que tem relação com uma partezinha do corpo. Isso pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma intolerância à lactose, uma intolerância a glúten. Então, quando eu entendo o que essa pessoa viveu, o corpo passa a trabalhar de outra forma. Nossa, doutora, que coisa interessante que você mencionou agora, Sim, porque, por exemplo, a questão da intolerância à lactose é uma coisa que, se a gente para pensar, poxa, parece que quando éramos crianças meio que ninguém tinha, e hoje quase todo mundo tem, né? Então, aí sim. leva-se a pensar, e é o que você falou, poxa, às vezes a gente precisa descobrir alguma coisa ali, algo que desencadeou, né, esse trauma, essa resposta do Sim. corpo, né? Se a gente parar para analisar friamente, o nosso corpo ele é extremamente inteligente. E o cérebro trabalha sobre aquilo que a gente vivenciou.
e sempre para que a gente sobreviva. Só que ele não sabe o que é bom ou o que é ruim. O nosso cérebro ele não vai falar assim, nossa, é bacana ela ter um peso legal, ela poder comer o que ela tem vontade e ela não engordar. Então ele vai sempre trabalhar para que você sobreviva. Só que essa sobrevivência nem sempre é aquilo que você sabe. Normalmente é sempre aquilo que você não sabe. É aquilo que está escondido no seu inconsciente. Então, se num momento traumático e tinha um alimento envolvido, e assim, se a gente parar para pensar, nossas situações, a maior parte das nossas situações são nas refeições. Sim. Você vai fazer uma refeição, vai ter algum alimento envolvido. Você vai no almoço de domingo com a sua família, né? O nosso primeiro alimento ali é dentro da barriga da nossa mãe, os líquidos, depois vem o leite. Então, sempre vai ter alguma coisa envolvida. Pode ser até uma intolerância à lactose se essa criança viveu uma dificuldade com a mãe. Então, tudo tá na história da pessoa. E quando o cérebro, ele registra isso, ele vai fazer com que o seu organismo passe a funcionar daquele formato. Se nesse momento traumático tinha um leite, por exemplo, e aquilo foi uma ameaça, ele vai fazer com que você responda de alguma forma a esse leite, entendeu? Nossa, Se doutora. você está vivendo, eu atendi uma paciente uma vez que ela sofreu um assalto. Ela me procurou, na verdade, porque ela estava com várias intolerâncias alimentares, tanto a glúten, a lactose, e ela sofreu um assalto e ela estava com uma cesta de frutas, cesta de café da manhã no colo. Então, todos aqueles elementos foram registrados para o cérebro dela como um perigo, que se ela acessasse aquele Nossa, alimento, doutora. ela revivenciava tudo aquilo. Então, o corpo estava trabalhando dessa forma. Quando eu achei esse choque biológico, que é o que a gente, né, costuma dizer, eu falei para ela, aquele momento que foi perigoso para você, o seu cérebro usou um mecanismo de proteção. E hoje aquilo não está acontecendo. Você está, né, vivenciando um momento dolorido hoje? Ela não. Já não passou? Passou. Então é como se a gente fizesse uma atualização. E aquela foto tirada lá atrás, daquele cenário que era uma ameaça, ele todo desmonta e ela passa a comer normalmente. E doutora, você mencionou agora uma coisa, eu até queria confirmar com você, por Uhum. você ser uma estudiosa, uma profissional, inclusive. Sempre que a gente lembra de alguma coisa ruim que nós vivemos lá atrás, a gente sente como se estivesse passando agora, neste exato momento. É isso mesmo? Exatamente. Você tem todas as sensações físicas daquilo Uhum, como fosse real. é. Esse é o cenário que fica armazenado. Entendeu? Esse é o registro inconsciente que quando você acessa a informação, você sente no seu corpo, pode ser até um arrepio, pode ser frio, né? O Uhum, frio traz muita sensação de morte para o nosso corpo. Então você pode ver, a gente sente frio, a gente não quer sair, a gente não quer conviver, traz essa memória de separação que a gente pode ter vivenciado. uhum, Aqueles bebezinhos que nascem e vão direto para a incubadora, eles perdem o contato com a mãe. uhum. Então aquilo também é uma memória de separação, né? Eles ficam no Nossa. frio, então pode trazer todas essas sensações ruins e o corpo sempre está mostrando uma partezinha da nossa história que a gente precisa cuidar. Uhum. Nossa, que coisa interessante. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre a paciente mulher. Uhum, Por que existem algumas mulheres que começam a ganhar peso em determinadas fases da vida? sim. Isso tudo depende também da história, né? Mas se você reparar, tem aquelas mulheres que engordam mais no período gestacional. Então, ela vivenciou histórias delicadas em relação à gestação dela, com a mãe dela, ou de algum membro familiar, que faz que ela crie essa capa protetora, Uhum. né? Existem alguns elementos que estão envolvidos, algumas situações que estão envolvidas no acúmulo de gordura corporal. Mas sempre tem um hiperestresse por trás. Esse hiperestresse é o que faz a gente acumular gordura, faz a gente criar esses mecanismos. Então pode ser um ataque à integridade. Vamos supor que essa moça ela engravidou de uma relação um pouco mais abusiva. Então ela vai criar essa capa de proteção. Então a gente chama isso de ataques à integridade. Ou são proteções. E percebam que quando as pessoas elas aumentam de peso, elas aumentam em regiões específicas. Uhum. Então, pode ser pessoas que têm o braço maior, ou a região do culote, ou a barriga. Isso também está dizendo muito sobre esse acúmulo de gordura. E doutora, você falou isso daí agora. No episódio anterior, com o doutor Alex, a gente estava falando exatamente dos males que, por exemplo, a gordura visceral tem, a gordura Sim. abdominal, a gente estava entrando exatamente nisso. E olha como esse processo que a gente está falando nesse episódio hoje
tem ligação com Sim. os riscos para a vida desse paciente, né? É um risco que o cérebro entende como a sobrevivência, né? Que coisa, né, Só que doutora? acumular gordura gera outros, né? É como se fosse uma teia, isso vai desencadeando outros problemas. Uhum. Então é importante a gente entender o que está por trás. Pode ser, né? Eu estava comentando que os ataques à integridade, pode ser esses mecanismos de proteção. Se essa pessoa vivenciou faltas na vida dela, então ela acumula gordura no corpo para que não venha a faltar um dia. Pode ser também conflitos de desvalorização, porque olha o que acontece. Você acumula uma gordura. E aí, ao olhar do outro, você está disforme. Você entra num conflito de silhueta. Ah, eu tô sendo julgada, eu não tenho o meu valor, eu tô acima do peso. O que que o corpo vai fazer? Aumentar a sua gordura. Porque se é uma capa de proteção, você cai numa situação de Nossa, desvalorização. olha. Na noção de julgamento do olhar do outro, seu corpo vai aumentar mais ainda o seu peso. Então, são esses temas que eu procuro na vida da pessoa para descobrir a origem desse acúmulo de gordura. E sempre tem um hiperestresse. É como se ela vivesse uma situação muito delicada, que é o que a gente chama desse choque biológico, que faz com que o corpo dela trabalhe dessa forma, baseada nesse cenário que ela nem sabe qual é. Então, é descobrir esse cenário que é o meu trabalho lá na CUD, com as pessoas que entram lá para ter uma vida melhor. Nossa, doutora, que interessante ouvir exatamente esse seu relato, né? Porque a Sim. gente ainda vai receber, inclusive, pacientes e tudo Eu, por mais, exemplo, né? engordei 25 quilos na minha gestação. Nossa, doutora! Nossa, mesmo, porque eu não sou alta, sou baixinha. E aí, depois, claro, que eu fui entender que isso vinha das minhas gestações, do mecanismo de proteção que eu queria causar para minha filha, para ela não viver as situações delicadas que eu tinha vivido. Uhum. Então, a gente começa buscando por aí. E a informação, ela sempre chega quando a pessoa está preparada para receber, né? Doutora, conflitos emocionais, então a gente pode falar que eles impactam diretamente no processo de emagrecimento. Completamente. Se a gente não trabalha essa parte emocional, essa parte relacional e física, você deve conhecer pessoas que emagrecem, né, fazem uso de várias substâncias e depois engorda tudo de novo. Uhum. E que fique claro que eu não sou contra, eu sou muito a favor das canetas, de a pessoa entrar num processo de entender como o corpo dela funciona. E a gente precisa desse auxílio, Sim. dessas substâncias. Mas se não entende essa estratégia que está por trás, ela pode ter um reganho lá na frente. E que não é nossa intenção é trabalhar dessa maneira integrativa para que a pessoa realmente obtenha um resultado definitivo. Doutora, olha que coisa, mais uma coisa curiosa, inclusive. Nos 3 episódios anteriores que foram gravados já do Quidcast, todos os profissionais que por aqui passaram, que se assentaram aí onde você está agora, Sim. falaram exatamente a mesma coisa. Não é ser contra as canetas, não é ser contra nenhum tipo de tratamento, mas a importância de que o tratamento certo seja feito no tempo certo, da maneira correta, com acompanhamento multidisciplinar, e o paciente ele vai saber aonde ele vai chegar. Ele não vai chegar necessariamente onde ele quer, mas ele vai chegar onde ele precisa. E isso Exato. vai trazer a satisfação para ele dentro do médio prazo, do longo prazo, enfim. Mas é muito legal saber que esse método Cuide Corpo e Mente, ele tem toda essa abrangência, né? Sim, é o que a gente mais quer é que a pessoa saia de lá com resultado. Né? Quantas vezes você ouve histórias também, né? Que eu ouço histórias, eu já fiz de tudo para emagrecer e eu não consigo. Ou eu perco 2 quilos, aí eu vou e ganho 3. Então a gente escuta essas histórias, né? Tanto de pacientes quanto da nossa família, nas nossas relações. Uhum. E o objetivo da Cuide é trazer um resultado satisfatório para o paciente. Então, as nossas áreas são interligadas, né? Tanto a minha vai falar, você precisa passar com o Dr. Alex, ou você precisa entender qual é a dieta que você está precisando agora, que não é essa que não está funcionando. Mas sempre integrar as nossas, né, todas as nossas funções ali, para que as pessoas tenham um resultado positivo. Muito bem. Doutora, quando do método Cuide Corpo e Mente, tem uma determinada ordem dos profissionais que vão atender ou é de acordo com o que o cliente vai demandar ali? Como que é essa prática de Sim, vocês? quando o paciente chega lá na clínica, ele vai chegar com uma dificuldade. E aí ele vai ser atendido por um
um profissional que vai apresentar para ele os planos. E é bacana ele passar primeiro com a nutróloga, com a nutrologista, com a nutricionista, perdão. Uhum. Depois ele passar com o cardiologista, com o doutor Alex. Mas tudo isso é importante que seja feito de uma maneira junto. Então não adianta ele fazer um processo só com a nutricionista. Ah, eu só vim Uhum. aqui atrás de uma dieta porque eu já tomo remédio fora. Isso não vai funcionar, acho que nem é a nossa intenção. A Sim. nossa intenção é que todos os profissionais, né, conversem sobre a dificuldade daquela pessoa. Isso a gente faz muito bem, porque a gente tem, né, grupos sobre os pacientes para Uhum. comentar a dificuldade de um, para trabalhar aquilo que ele pode trabalhar. Se eu identifico uma possibilidade maior de falar, olha, vamos começar a incluir esse alimento que um dia foi traumático para essa pessoa. Então é uma coisa que a gente faz muito em conjunto. Uhum. Não, legal, doutora, é muito interessante. Eu até ia te falar, doutora, nós havíamos conversado, agora só retomar uma coisa. Sim, Os conflitos emocionais impactam. sim, impacta. Só que uma vez que você tratou, que exatamente essa aula que você acabou de dar aqui pra gente Hum. agora, eles começam, o que era uma barreira pode virar um propulsor, pode virar algo que ajude, porque a partir do momento que o paciente identifica ali a situação, aquilo que era ruim acaba Sim. virando aquilo que é uma fraqueza vira uma força. Exatamente. Essa é a mudança de percepção sobre as situações que a gente vive, né? Porque Uhum. todo caos tem uma ordem proporcional, Sim. exatamente isso que você falou. Uhum. Aquilo que a gente acha que pode ser a nossa maior dificuldade, pode ser o nosso maior motor para a gente conquistar outras coisas na vida. Só que a informação ela fica distorcida. É como se no nosso inconsciente ficasse só a dor. E aí, a partir dessa dor, todo o ser humano, né, todo o seu ser vai criando formas de lidar com aquilo. Então ele vai fugir às vezes de um relacionamento porque ele acha que ele não está com o peso adequado. Ele vai fugir de uma situação com o chefe, de uma conversa difícil com o chefe, porque ele tem conflitos de hierarquia, ou porque ele acha que ele não tem o valor suficiente, ele não vai pedir um aumento, ou ele sente que ele não tem o lugar dele naquela equipe. Então ele Uhum. vai criar às vezes alguma intriga. Então ele vai sempre estar fazendo o inconsciente sempre vai estar mostrando a dificuldade que essa pessoa viveu para que ela possa ser trabalhada, para que essa dor se torne o motor da pessoa. E isso pode vir através do sintoma físico, como o acúmulo de gordura, pode vir de um sintoma relacional, das suas relações, relações familiares, relações profissionais, relacionamento homem-mulher. Também já deve ter visto aquelas pessoas que namoram um monte e fala que não dá certo com Ah, ninguém. Ou sim. aquelas pessoas que falam assim, nossa, não tem nenhum homem que presta. A gente busca a história de relacionamento dessas pessoas. Ou esses sintomas podem vir físicos também. Então, são físicos, emocionais, relacionais e de comportamento também. Que aí a gente encontra ansiedade, depressão, as irritabilidades. Então, tudo que está acontecendo está apontando para algo da sua história. E na sua história a gente consegue encontrar e resolver. Nossa, doutora, como é bacana, como é bom saber Ah, que a Cuide teve essa sacada de fazer esse acompanhamento integral, sim. né? A gente fala de proporcionar saúde em todos esses aspectos, inclusive no âmbito da terapia Sim. comportamental, que é vital para isso. Doutora, infelizmente o tempo passou super rápido, estamos chegando ao Sim. final do nosso episódio. Com certeza a gente vai ter mais aqui, você vai sentar aqui, a gente vai falar sobre muitos A outros gente escolhe um assuntos. tema específico para falar Sim, também. vamos fazer isso. Doutora, para a gente fechar, tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está nos acompanhando, assistindo ou ouvindo? Por favor. É, o que eu acho que mais vale e o que eu acredito é que todo ser humano, quando ele decide transformar a sua vida, ele é capaz. E quando você decide internamente algo sobre você, as pessoas certas, os lugares certos, as situações certas vão chegar até você para que te ajudar nesse processo de transformação. Não tem força maior no mundo do que um ser humano que decide transformar a sua vida. Muito bem, parabéns pelas palavras, doutora. Muito Obrigada. obrigado por compartilhar teu conhecimento, por essa aula, foi muito bacana. Dentro da minha cabeça tava assim, pá, explodindo, assim, um monte de Ah, coisa. começa a vir um monte de informação, vem um monte de situação, né? Quando a gente começa a Sim, tocar nesse assunto, é foi isso muito mesmo. bacana. Obrigado pelo seu tempo, Obrigada. doutora. Você que nos acompanhou, espero que você também tenha gostado muito deste episódio. Esse foi mais um Cuidecast. Eu sou Marcelo Bento. Hoje eu entrevistei a doutora Carolina Vieira, terapeuta comportamental da Cuide. E até o próximo episódio.